Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos explorar um pouco da criação de gráficos usando Python, né? Utilizando a biblioteca Matplotlib, que é uma biblioteca que oferece uma ampla variedade de opções e funcionalidades aí, né, para a criação de gráficos. Gráficos estáticos, interativos e altamente personalizados. Eu vou deixar na descrição aí a documentação para a biblioteca, caso vocês queiram dar uma olhada. E o primeiro passo aqui no Google Colab fazemos a instalação das bibliotecas, né, que nós vamos utilizar. Para isso, nós vamos utilizar o pimp install, matplotlib, e nós vamos instalar também o pandas. As bibliotecas já foram instaladas, agora nós vamos fazer as importações, né? Nós vamos importar matplotlib, matplot, vamos chamar de plt, pedido comum, importar o pandas também, spd, e vamos importar a biblioteca NumPy, a de NP. Pois bem, agora com as bibliotecas devidamente instaladas e importadas, nós vamos criar o nosso primeiro gráfico. Nós vamos criar o nosso gráfico usando a função scatter, que é uma função da biblioteca Matplotlib, que ela é usada para criar grafos de dispersão, né, que são grafos mais simples. Pois bem, eu passei dados para as nossas listas, dados a nível didático mesmo, que serão plotados utilizando a função scatter. Então, basta que a gente que rode essa célula, né? E nós vamos ver o nosso gráfico plotado de acordo com esses dados, né? Aqui é um gráfico de dispersão, que é um gráfico que vai representar esse eixo Y e esse eixo X, né? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Dessa forma é mais fácil da gente identificar assim, visualmente a correlação entre esses dois pontos, né? Os pontos da lista X e da lista Y. E no nosso caso, essa é a atividade de gráficos, né? Pode tirar informações importantes dele. Aqui no nosso caso, nosso gráfico de dispersão, ele está representando esses pontos como marcadores, né, nesse eixo vertical e horizontal. Cada ponto desse gráfico ele vai corresponder a um par, que são os valores de x e y. E nós podemos perceber que à medida que x aumenta, y também aumenta, o que forma uma função linear, né? E cria essa relação direta entre essas duas variáveis. Bom, pessoal, através da função scatter, nós acabamos de perceber que é possível sim plotar informações entre duas variáveis, né? Só que os dados, no nosso caso aqui, nós passamos, nós que colocamos numa lista esses dados e plotamos. E se a gente tivesse um conjunto de dados e quisesse montar um gráfico, plotar um gráfico com relação a duas variáveis? Então, nós vamos descobrir isso agora. Pois bem, nós temos aqui esse conjunto de dados, eu vou deixar o link para o download dele aí na descrição. É um conjunto de dados históricos sobre os Jogos Olímpicos, incluindo todos os Jogos de Atenas de 96 ao Rio, né, 2016. O download dele é muito simples, basta, aqui tem algumas informações dos dados, né, eu vou mostrar para vocês ainda, lá no Google Colab. Mas para o download, basta você chegar aqui nessa tela, mais para baixo e clique aqui para o download. Eu já fiz o download do conjunto de dados, então vamos voltar lá para a tela do Colab. Já que no Colab, nós vamos importar os nossos dados, né? Você vai vir aqui nessa aba, você vai importar, você vai estar baixando uma pasta zipada, você pode upar tanto essa pasta zipada quanto extraí-la, né? E dentro dessa pasta vai ter um arquivo CSV com o nosso conjunto de dados. Então você faz essa importação para o Colab e basta aguardar. Agora que carregamos aqui o nosso conjunto de dados, o nosso arquivo, vamos importá-lo. Vamos criar aqui uma variável. Nós podemos importá-la através de panos, né? Da função read, né? Vamos carregar um CSV. Nós vamos passar aqui o nome do CSV, né? É mais fácil que você ver aqui ó, F2, ou aqui nessa aba, renomear o arquivo, copiar, para não ter perigo, né? Precisa passar o caminho do seu arquivo, ponto .csv. Através desse comando, nós vamos importar nosso conjunto de dados, né? Vamos estar carregando em nosso arquivo. Nós podemos exibir
nosso banco de dados, assim, através do comando read, né? Aqui nós já temos algumas informações do nosso banco de dados, né? Temos as 5 primeiras linhas e podemos perceber aqui as nossas colunas do nosso banco de dados. Nós temos aqui a coluna ID, name, você também pode fazer essa pesquisa por informações da seguinte forma: você coloca aqui info, você vai ter aqui algumas informações, ó. As colunas, vai ser o tipo das colunas, né? São duas formas de você obter informações a respeito do seu banco de dados, né? Seu conjunto de dados. Bom, pessoal, pois bem. Então, a nossa tarefa ela vai consistir em visualizar a relação, né, entre duas variáveis, que aqui no nosso caso vai ser peso e altura dos atletas, né? Tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. As informações sobre sexo nós podemos encontrar aqui nessa coluna sex, ó, e as alturas nessa coluna height aqui, e os pesos dos atletas nessa coluna weight. Então vamos criar o nosso gráfico, né, com base nesses dados e vamos explorar essa relação, né? Vamos representar aqui em gráficos essa relação. O primeiro passo é a gente fazer uma filtragem do nosso dataset, né? Porque nós queremos a relação entre peso e altura dos atletas masculinos e femininos. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa filtragem. Vamos criar aqui uma nova célula e nós podemos fazer isso definindo uma variável. Já vamos dizer aqui que dos nossos dados, nós vamos utilizar a função lock, né? E é uma função que vai selecionar todas as linhas da coluna sex, né? Que possuem uma marcação como M. E isso vai nos permitir que a gente identifique todos os atletas cujo gênero é especificado na coluna sex, né? E nós podemos fazer isso com a função lock. Então, nós vamos passar aqui dos nossos dados. Nós queremos da coluna sex apenas os atletas que são masculinos, ou seja, estão setados com um M, né, na linha. Bom, se a gente exibir os nossos dados agora, com essa filtragem, ponto rede, nós vamos ver aqui que agora, detectando a célula, os nossos atletas, com essa filtragem, né, os nossos dados só possuem atletas do sexo masculino. Então, a partir disso, nós já podemos criar o nosso gráfico. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que para os atletas do sexo feminino. Então, vamos criar aqui um novo bloco de código. E você pode até copiar esse código. Você pode aqui até copiar esse código, né, da célula anterior e mudar aqui o nome da variável para femininas. E se a gente exibir as informações dessa nova filtragem, nós vamos ver que nessa filtragem nós temos apenas as atletas do sexo feminino. Pois bem, dando continuidade, agora nós podemos plotar o nosso gráfico, né? Esse dataset ele é composto por 196 mil atletas do sexo masculino e 74 mil atletas do sexo feminino. Ou seja, um número de dados, um número de atletas do sexo masculino muito, muito grande, né? Cerca de 2 vezes maior do que o número de atletas do sexo feminino. No entanto, é possível sim criar essas variáveis para armazenar esses dados, tá? Com uma height e weight, né, de altura e peso, para que a gente possa plotar a relação entre essas informações para ambos os sexos. Para isso, basta que você role o seguinte comando, né, para plotar aqui o nosso gráfico apenas com os atletas do sexo masculino. Nós vamos definir uma variável de altura e peso e vamos pegar da filtragem de masculino a altura e o peso, né, coluna height e weight. Vamos utilizar a função scalar, como eu já expliquei, e vamos plotar as informações dessas duas variáveis. Esse plt.xlabel, xlabel, né, para que a gente possa plotar os rótulos do nosso gráfico, né, de altura e de peso. E plt.show é para exibir o nosso gráfico. Então, ao executar essa célula, nós vamos obter essa relação, né, um gráfico de dispersão muito grande. Bem, para os atletas do sexo feminino, você pode pegar esse mesmo bloco de código que já foi mostrado anteriormente, porém você vai precisar mudar essas informações aqui, né? A variável e a filtragem, que agora nós vamos pegar da filtragem do sexo feminino. Meninas, e aqui também.
femininos. Agora nós vamos mudar aqui a nossa variável de peso também. E precisamos mudar aqui também as funções scatter, né? Vamos definir aqui um parâmetro de cor para que o gráfico não fique igual ao anterior, né? Em relação à cor. Você pode escolher a cor como preferir. E ao executar a nossa célula aqui, nós vamos ter um gráfico diferente do anterior, né? Agora, com as atletas, nós podemos perceber a diferença, né? Aqui é um gráfico bem maior, pois o número de atletas do sexo masculino é maior no nosso conjunto de dados. Pois bem, nós plotamos a relação entre altura e peso de ambos os sexos, e agora nós vamos plotar um único gráfico, né? Nós vamos sobrepor esses gráficos, uma nova tarefa, né, para a gente, para que a gente possa observar relações entre altura e peso de ambos os sexos. Então vamos lá. Bom, pessoal, para que a gente possa sobrepor esses gráficos, nós podemos fazer como fizemos anteriormente já, né? Vamos pegar a relação de altura e peso da filtragem de masculino. Vamos pegar a relação de altura e peso da filtragem de feminino. Gráfico dos atletas femininos, né? Bem, nós vamos usar a função scatter. Essa função aqui, scatter. Só que com algumas diferenças, né? Agora nós vamos precisar passar para ambos, né? Pontos azuis, né? E os pontos rosas, no nosso caso. Pois bem, aqui vai ser feminino e vamos pegar no masculino também. Pegar no masculino. Vamos precisar adicionar alguns parâmetros, né? Vamos dizer aqui, vamos querer os pontinhos do nosso gráfico de dispersão, nós vamos querer que eles sejam azuis. Tem que ser a cor default, né? Cor padrão da Matplotlib. Vamos passar aqui um rótulo dizendo que essa cor azul são os atletas masculinos. São os atletas masculinos. E nós vamos definir aqui esse parâmetro alfa para que a gente possa adicionar uma transparência nos nossos pontos e obter seja melhor, né, de retirar essas informações. Vamos fazer a mesma coisa dos atletas femininos. Masculino. Vamos deixar essa mesma transparência. Vamos pegar aqui os nossos rótulos. Nós vamos colocar uma legenda, né? Para que a gente possa diferenciar os nossos grupos. Legenda. E vamos exibir o nosso gráfico através da função show, né? Como eu já mostrei anteriormente para vocês. Ao rodar esse bloco de código, nós vamos ter aqui, executando a célula, né? Vamos aguardar. Nós vamos ter, como eu já havia falado para vocês, né? Nós podemos sobrepor os nossos gráficos, né? Para que a gente possa retirar informações. Bom, pessoal, e qual informação nós podemos retirar desse gráfico, né? Nós podemos observar que há sobreposições entre pontos, ou seja, existem atletas masculinos com alturas ou pesos semelhantes a atletas do sexo feminino, né? E vice-versa. Além disso, esse gráfico está revelando que há uma dispersão notória entre alguns pontos, o que sugere que há uma presença de atletas com pesos atípicos e variáveis, né? Pesos atípicos e variados, diferentes ou incomuns. Por outro lado, há pontos que se concentram mais, né? Nessa parte central aqui, há pontos que se concentram mais. E aponta que há uma faixa estreita de valores, né? Conforme demonstrado nessa representação gráfica. Ou seja, geralmente, os atletas do sexo masculino tendem a ser mais altos e mais pesados do que os atletas do sexo feminino. Embora haja algumas exceções, né? Como nós podemos observar essa semelhança aqui, né? Pois bem, pessoal, essa é a grande utilidade de gráficos, né? Por isso que é tão importante termos esse conhecimento em relação aos gráficos. Pois eles vão desempenhar um papel aí central na ciência de dados e vão ajudar a transformar dados brutos, como
como esse que nós utilizamos aqui, informações úteis e acessíveis, né? Que vão nos capacitar e nos auxiliar na tomada de decisões. É, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links aí, tanto para esse dataset, quanto para o notebook utilizado nesse vídeo, o repositório do nosso GitHub. Tudo na descrição. Vou deixar os tempos aí em que eu falei alguns assuntos do vídeo, para que fique melhor de você se situar. Esse foi o nosso vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.